bomparatodos@tvt.org.br. As facilidades de crediário e a diversidade de ofertas acabam seduzindo os consumidores. O tempo todo somos convidados a consumir e não a poupar. Vamos conhecer os riscos deste comportamento. Está aqui no Bom para Todos Marlene Zerbato, professora de pós-graduação na área de administração financeira e tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Olá, Marlene, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Marlene, a classe média emergente ela está consumindo mais, e adquirindo o que nunca ela pôde ter. Quais os riscos desse comportamento? O risco é do alto endividamento e você pode chegar num momento em que o seu endividamento chega num ponto que você passa a ficar inadimplente. Esse é o risco mais alto que tem. E é o que está acontecendo? É o que está acontecendo, o crédito muito fácil. Marlene, o crediário e a facilidade de financiamento seduzem realmente os consumidores. E qual o perigo? De fato, quando você perde o controle das suas finanças e pagando juros, é muito comum você divide de uma parcela, vai parcelando tudo, quando você vê, você perdeu total controle do teu orçamento. E a dívida não leva ao progresso, não tem jeito. O problema é a compra parcelada? Você olha lá e fala, quanto que é a parcela? Cabe no bolso. E isso vira um volume que às vezes você não percebe e acaba com o orçamento da família. Às vezes, para você se livrar de dívidas, além de você abrir mão do consumo, você vai precisar de muitos anos para se livrar delas. Marlene, antes de pedir os empréstimos ou usar os recursos do cheque especial ou até mesmo do cartão, o que o consumidor deve saber? Deve saber o seguinte, a taxa ao mês de um cheque especial ou de um cartão de crédito é altíssima. Estamos falando de algo em torno de 10%, cartão de crédito 12%. Isso é uma taxa inadmissível, não tem orçamento que supere ou investimento que supere essa taxa. Então você está pagando muito caro pelo consumo hoje. Então o ideal é você se programar para consumir à vista. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população para a Marlene. Sou aposentado e como eu já não ganho muito, Como eu posso guardar algum dinheiro, fazer alguma poupança para pensar no futuro? Mas o segredo é você manter o seu orçamento firme, com uma planilha. Você pode baixar uma planilha na Bovespa, www.bovespa.com.br, ela já é uma planilha pronta, você pode acompanhar as suas despesas lá, e o que a gente diz é o seguinte, você pode cortar os supérfluos nesse caso, você identifica no teu orçamento algumas coisas que você pode diminuir, ou às vezes retirar tudo, ou simplesmente você fazer aquela coisa. A dica é a seguinte, é a diferença entre ir à padaria de carro ou a pé. Isso é economia. A próxima pergunta é do Glauco, vamos ouvir. Eu estou endividado, eu queria saber qual que é o primeiro passo para me livrar das minhas dívidas. Glauco, o primeiro passo é você identificar suas dívidas. Quanto eu devo, aonde, qual o valor da minha parcelinha lá que eu devo, que juros estão sendo cobrados. Eventualmente a gente está falando de dívida que ainda não está parcelada, um cartão de crédito, um cheque especial. Você deve primeiro, quite as dívidas pequenas, as menores. Coloque tudo isso no papel e verifique essas maiores como é que ficaram. Parcele tudo eventualmente. Alongue esse prazo, de maneira que você consiga pagar. Pare de consumir parcelado por enquanto. Outra informação bacana é você corte os teus créditos para evitar que você se endivide novamente. A partir do momento que você equacionou isso, olha o teu orçamento, de repente você já consegue investir. Vamos ouvir mais uma pergunta. Como montar um orçamento pessoal adequado? Talvez uma cadernetinha, sabe? Às vezes a gente não tem um computador em casa e tudo mais. Então, o importante é você identificar os teus gastos. Aprenda onde você gasta, de que maneira você gasta. E aí você consegue, dentro do teu orçamento, investir. Pelo simples fato de você estar prestando um pouco mais de atenção no gasto. Vamos ouvir mais uma pergunta. Precisar fazer um empréstimo, o que eu tenho que ficar atenta para não ser prejudicada e ninguém me passar para trás? Hoje em dia, você tem tudo muito claro. As instituições financeiras anotam, tem um contrato e você deve ler atentamente. Lá você vai encontrar as condições do contrato,
a taxa que você está pagando, taxa mês, taxa ano, existe um custo do contrato, IOF, tudo isso vai estar nesse contrato. Então, leia com atenção e eu vou te dizer o seguinte, cuidado com o empréstimo, porque nós temos uma das taxas mais caras do mundo. A próxima pergunta é do Alex. É vantagem fazer compra, prestação mesmo sem juros? Alex, não existe compra à vista parcelada sem juros, tá? Se você tem um bem que você está comprando e ele está o mesmo preço à vista que o parcelado, eu posso afirmar, de alguma maneira, 90% de chance que o juros está embutido na parcela. Então, o ideal é você pesquisar antes, guardar o dinheiro à vista e pagar à vista. Se em último caso você faz toda essa caminhada e não conseguiu desconto, aí sim você deve parcelar. Se a gente chorar, sempre consegue um desconto, então? Normalmente sim. E é que às vezes a pessoa fala em 5% de desconto e fala só isso, né? Eu costumo dizer é muito 5%, né? Nós temos investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, que eventualmente nós temos aí uma taxa de juros anual de 11%. Então 5% numa compra é bastante. A próxima pergunta é do Felipe. É muito fácil pegar o empréstimo? Vale a pena? Felipe, é muito fácil pegar empréstimo, realmente está bastante tranquilo. Você vai encontrar no mercado taxas diferentes, prazos, para qualquer produto você pode fazer crédito, mas evite-os, não vale a pena. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Assim, eu já tenho compras parceladas, já tenho dívida, como é que eu começo a investir? Antes da gente investir, primeiro tem que pagar as dívidas. Como que funciona? Eu preciso identificar as minhas dívidas, como elas estão com as taxas e os prazos, sabe? Anotar tudo direitinho. E aí você faz o seu orçamento e fala, puxa, se eu parcelar tudo, vai ficar mais tranquilo para mim, porque aí eu de repente consigo diminuir taxas dos contratos. Com isso, você tem um pouco mais de liberdade no teu orçamento. Se for esse o caso, aí você pode começar a investir. Caso contrário, às vezes fica mais caro você parcelar tudo, então primeiro pague as contas, depois faça investimentos. A Selma agora tem uma dúvida, vamos ver. Eu queria saber se tem uma outra forma de poupar, sem ser a poupança que me traga mais retorno, né, do investimento. Se você tiver um horizonte de investimento de 6 meses, a poupança ainda vai atender melhor. Passou desse prazo, passou acima de 6 meses que você pode deixar esse dinheiro investido, vai para o Tesouro Direto, que é uma renda fixa, não tem riscos, né? E é bem fácil de investir. Com R$200 você pode fazer investimentos em Tesouro Direto. Vamos ouvir a próxima pergunta. Eu já contribuo com o INSS, isso já é poupar o suficiente? Não, invariavelmente o INSS não suporta as nossas despesas lá na nossa terceira e mais longa idade, né? Realmente não é suficiente, você passa a gastar mais com o quesito, por exemplo, saúde. Então o que eu recomendo? Que você faça uma poupança, parte do teu orçamento, guarde para fazer uma poupança de longo prazo. E isso vai complementar a tua aposentadoria. Então que a pessoa consiga guardar, seja 20 ou 50 reais todo mês, vai fazer a diferença ali no final, na terceira idade, como você disse. Vai fazer toda a diferença, porque o fato de você poupar já significa que você está olhando já esse longo prazo. E o juro compostos trabalha a seu favor, você começa a receber mais juros no longo prazo, então vale a pena. O importante é guardar, não importa quanto, né, Marlene? Vamos ouvir mais uma pergunta. A partir de que idade a gente pode fazer algum tipo de investimento? Quanto mais cedo, melhor. Basta você ter um RG e CPF, hoje um recém-nascido, os pais podem providenciar isso, você já pode se tornar um poupador desde cedo. A vantagem é que você tem o tempo pela frente, né? Isso é muito confortável. O tempo, pouco esforço para investir, porque você tem um longo prazo, isso facilita bastante. Jovens hoje em dia, eles estão investindo muito em previdência privada. É válido, Marlene? Pelo menos você está fazendo algum investimento. O que a gente comenta sobre a previdência privada é apenas um detalhe. Fique atento aos custos, né?
talvez seja melhor você aprender a investir e fazer a sua aposentadoria sozinha. Marlene, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Tem um curso no Procon de orçamento doméstico muito interessante. Eu recomendo. O site do Procon é www.procon.gov.br. Marlene, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom para Todos. Obrigada. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom para Todos. Escolha o tema do seu interesse, assista e aproveite. Nós estamos também nas redes sociais, como o Twitter, no @RedeTVT. O nosso Facebook é facebook.com/RedeTVT, onde agora você pode assistir ao vivo a nossa programação. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.